Meus queridos e amados irmãos em Cristo, graça e paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos diante da Santa Palavra de Deus e neste momento iremos dar continuidade aos nossos estudos que são sobre os Salmos de Romagens. Estes salmos, meus irmãos, que têm sido bem edificantes, acredito eu, tem sido bem edificante para todos nós, para todos aqueles que estão aí em seus lares me acompanhando todas as terças-feiras. Que o Senhor possa estar sempre falando aos nossos corações por meio destas exposições. E hoje, meus irmãos, vamos estudar o 13º Salmo de Romagem, que é o Salmo de número 132. Mas antes de eu fazer a leitura e a exposição deste Salmo 132, eu queria aqui relembrar o que vimos na semana passada no Salmo 131, o qual foi ali o 12º Salmo de Romagem. Então, se você já estiver com a sua Bíblia em mãos, coloque seus olhos sobre o Salmo 131, o qual vou fazer agora uma breve revisão, e logo após já vamos para o Salmo 132, o qual será a nossa exposição desta noite. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, no Salmo 131, na semana passada, vimos ali no verso 1 a confissão de um homem que tem um coração humilde. Então, o autor deste salmo, como bem sabemos ali, do Salmo 131, foi o rei Davi. No seu contexto ali, ele está sendo acusado de ser um rei soberbo, um rei que tinha um olhar altivo, e um rei que cobiçava grandes coisas. No entanto, ali, diante destas acusações, o rei Davi ele confessa ao Senhor e diz ao Senhor que não estava procedendo assim. Ele diz então que o seu coração não é soberbo, que não tem um coração altivo e nem anda atrás de grandes coisas. Isso está aqui no verso 1 do Salmo 131. Em segundo lugar, no verso 2, o salmista diz que o seu coração está satisfeito tão somente no Senhor. E ele diz no verso 2 aqui, no Salmo 131, o seguinte, pelo contrário, Senhor, fiz calar e sossegar a minha alma. Aí ele vai usar uma figura ali de uma criança, a qual estava sossegada nos braços de sua mãe, logo após ter sido amamentada. Então ele diz, como esta criança, Senhor, está nos braços de sua mãe, depois de desmamada, eu estou, Senhor. A minha alma está sossegada em Ti, Senhor. No verso 3, por último, ele vai exortar a Israel, ao povo de Deus ali em seu contexto, para que viesse também sossegar suas vidas no Senhor. Então ele diz, espera Israel no Senhor, desde agora e para sempre. E assim concluímos o nosso Salmo 131 na semana passada. Hoje, então, vamos lá para o nosso estudo, que será o 13º Salmo de Romagem, que é o Salmo 132. E hoje, meus irmãos, iremos estudar aqui o Salmo 132, a primeira parte deste Salmo, que vai dos versos 1 ao verso 10. Este Salmo 132 ele tem 18 versículos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir ele em duas partes. Hoje, iremos estudar a primeira parte e próximas semanas, se Deus permitir, iremos estudar a segunda parte, que vai ali do verso 11 ao verso 18. Então, neste momento, vamos ler apenas dos versos 1 ao verso 10. Amém? Então, me acompanhe na leitura da palavra de Deus neste momento. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Éfrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. Vamos orar ao Senhor neste momento. Santo Deus, nosso Pai que habita nos céus de glórias,
Nós te buscamos, Senhor, neste momento em oração e te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Ó Deus, eu te peço mais uma vez, humildemente, Senhor. Ó Deus, fala aos nossos corações por meio da tua palavra, Senhor. Aplica a tua palavra, Senhor, por meio do teu Espírito Santo, no mais profundo das nossas almas, Senhor. Faz isso. Me usa também, ó Deus, como teu instrumento, como teu servo, Senhor, para a edificação da tua igreja. Faz isso, meu Deus. Eu te clamo e te peço, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, estamos aqui diante deste belíssimo salmo e o maior dentre os 15 salmos de romagens, pois este salmo contém 18 versículos. Sobre o autor deste salmo, meus irmãos, aqui, 132, esse 13º salmo de romagem, a maioria dos comentaristas nos dizem que este salmo é da autoria aqui anônima, é de um autor anônimo, apesar de alguns comentaristas atribuírem este salmo, por exemplo, ao rei Davi e outros ao rei Salomão. Entretanto, então, não temos como provar. Sendo assim, ficamos com a maioria dos comentaristas que nos dizem que este salmo aqui é de um autor anônimo. Sobre o tempo em que este salmo surgiu, meus irmãos, também, muitos comentaristas nos dizem que este salmo surge ali no tempo do pós-exílio babilônico, onde o povo de Deus ali havia retornado para a sua terra natal, para Jerusalém. Então, o salmista, o que ele faz? Ele ora ao Senhor aqui e ele quer relembrar ao Senhor duas promessas ou dois juramentos. Em primeiro lugar, ele vai orar ao Senhor e vai lembrar ao Senhor o juramento que Davi havia feito a ele. Em segundo lugar, o salmista ele vai orar ao Senhor e vai lembrar ao Senhor o juramento que o próprio Deus, o Senhor, havia feito a Davi, que tinha como propósito esse juramento de o Senhor mandar ali o descendente de Davi, um rei para a sua nação. Se, meus irmãos, este salmo ali ele foi composto, foi elaborado no tempo pós-exílio, não é? Temos ali realmente uma grande precisão para esta oração, pois, vale ressaltar, a nação de Israel naquele contexto, quando retornou para a sua terra natal, estava sem culto, sem o templo e sem o líder. Sendo assim, se este salmo surgiu naquele tempo, o salmista ele ora ao Senhor e pede ao Senhor que as suas promessas viessem a ser cumpridas diante daquele povo ali. Bem, meus irmãos, ditas estas palavras aqui preliminares, vamos tão somente agora se dedicar à exposição desta primeira parte deste Salmo 132, que vai dos versos 1 até o verso 10. E o tema, meus irmãos, para essa primeira parte do nosso Salmo é o seguinte: o zelo pela obra do Senhor com o fim de obter suas promessas. Então, meus irmãos, no verso primeiro aqui, dos versos 1 ao 5, vamos ver o zelo pelas obras do Senhor. Em primeiro lugar, vamos ver dos versos 1 ao 5, o zelo pelas obras do Senhor. Então, no verso 1, o salmista começa dizendo aqui, não é? Orando ao Senhor. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações. Quando o salmista diz, lembra-te, Senhor, ele não está querendo dizer que Deus se esquece de algo, não. Pois o nosso Deus, ele é soberano, ele é eterno. Então, sendo assim, ele sabe o passado, o presente e o futuro. Então, quando ele diz, lembra-te, Senhor, meus irmãos, este pedido aqui tem como ideia de uma intervenção de Deus, que o Senhor viesse intervir diante do seu povo, que o Senhor viesse auxiliar ali o seu povo, meus irmãos. E quando ele diz aqui, de todas as suas provações, quando ele diz, lembra-te, Senhor, das provações de Davi, isto quer dizer aqui que era para o Senhor relembrar o que Davi fez em prol ali do reino de Deus. Como bem sabemos, o rei Davi,
ele foi um rei, não é, que uniu o povo de Deus, também foi um rei que venceu várias guerras, destruiu vários inimigos. Tudo ele fez, meus irmãos, com o propósito de glorificar o Senhor. No verso 2 aqui ele diz, não é, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Então ele no verso 1, lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações. No verso 2 ele diz, não é, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Então ele diz, Deus, lembra-te de Davi, de todas as suas provações e dos votos que ele fez ao poderoso de Jacó. Quando ele usa essa palavra aqui, meus irmãos, ao poderoso de Jacó, ele vai usar as próprias palavras ali do patriarca Jacó, quando ele ali expressa a sua bênção sobre o seu filho José. Este relato está lá no livro de Gênesis, capítulo 49, verso 24. Quando Jacó ele vai abençoar seu filho José, ele diz que o poderoso te abençoe. Dos versos 3 a 5, meus irmãos, agora do Salmo 132, o salmista agora vai dizer o que o rei Davi havia jurado ao Senhor. Aqui, que ele iria fazer o que ele não é, iria fazer diante disto. O que ele iria fazer diante desse juramento, então, ali. O que era que Davi iria fazer? Nos versos 3, vamos ver que ele diz o seguinte aqui, ó. O salmista relembra ao Senhor o que Davi disse a ele, não é? Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Davi disse isso ao Senhor. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. O que o rei Davi quer dizer aqui nestes 3 versos? Ele quer dizer, meus irmãos, aqui o rei Davi, meus irmãos, que nunca entraria em sua casa, nem se deitaria em sua cama, sem que antes o seu coração fosse levado a praticar as obras do Senhor, pois ele estava sujeito a sacrificar todo o seu conforto, todo o seu privilégio de rei, para praticar as obras do Senhor. Então ele diz, Senhor, eu não vou ficar em paz, os meus olhos não vou conseguir fechar, sem que antes eu pratique as suas obras. E as obras do Senhor, meus irmãos, aqui especificamente, tinha como objetivo do rei Davi, era o templo do Senhor. O verso 5 nos diz, não é? Até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. O rei Davi, meus irmãos, lá em 2 de Samuel, capítulo 7, verso 2, ele vai dizer o seguinte ali ao profeta Natã, ó. Disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. O rei Davi está dizendo a Natã. Profeta Natã, Davi está dizendo a ele, não é? Eu moro num grande palácio, em casa de cedros. E o Senhor, ele habita numa tenda. Ele não tem um lugar fixo, o templo é para habitar. Vale ressaltar, meus irmãos, que o Senhor ali no Antigo Testamento, né, ele habitava ali sobre a Arca da Aliança. Ali representava a Arca da Aliança, a glória de Deus. Então, o rei Davi, ele quando vai ao culto ao Senhor, ele entra ali na tenda da congregação e ele vê a arca, e ao voltar para casa, ele está diante do grande palácio e fica pensando, não é? Deus precisa de algo melhor. As obras do Senhor precisam de algo melhor. Deus precisa ser glorificado de uma maneira mais precisa. Então, no seu coração jorra o desejo de construir um templo, a obra do Senhor. Vale ressaltar, meus irmãos, como bem sabemos, que esse foi o desejo do rei Davi. Entretanto, quem constrói o templo é o seu filho Salomão. E o que aprendemos aqui, em primeiro lugar, destes versos 1 ao 5, é que deveremos, meus irmãos, ser dedicados e zelosos pelas obras do Senhor. O interessante, meus irmãos, é que somos tão dedicados a tantas coisas, ao nosso trabalho, à nossa família. Não estou dizendo aqui que não deveremos se dedicar a estas coisas. Claro que sim, deveremos ser trabalhadores, precisamos amar nossas famílias,
precisamos de lazer, mas, em primeiro lugar, deveremos ter uma grande preocupação pelas obras do Senhor. E aqui eu pergunto, qual tem sido a sua preocupação em primeiro lugar? O seu lazer? O seu trabalho? O dinheiro? Isso não pode ser a nossa primeira preocupação. A nossa primeira preocupação deve ser a obra do Senhor, o reino de Deus. É o que Cristo diz, não é? Ali no Sermão do Monte, lá em Mateus 6,33, o que ele diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. O que Cristo quer dizer ali? Vivam o reino de Deus e a sua justiça. Pratiquem o reino de Deus e a sua justiça. Cristo quer dizer isso, meus irmãos. Saibam que eu e você fomos salvos. Cristo nos chamou para praticarmos boas obras, como bem o apóstolo Paulo diz ali à igreja de Éfeso. Lá em Efésios capítulo 2, verso 10 diz o seguinte, fomos criados em Cristo para praticar boas obras. Em outras palavras, Cristo nos salvou para praticarmos obras para o seu reino. Deveremos viver assim, meus irmãos. Deveremos fazer algo para o reino de Deus. O que você tem feito para o reino de Deus? Ou você tem apenas sido um religioso que só vai para a igreja e volta para casa? Deveremos fazer mais. Ainda fazemos pouco para Deus. Se você faz algo para Deus, procure fazer mais, pois, meus irmãos, é o que podemos fazer, pois Ele nos salvou. Ele nos tirou das trevas. E o que poderemos fazer tão somente como servos e filhos de Deus, meus irmãos, é agradar o Senhor mediante nossas obras, meus irmãos. E que essas obras não venham ser para a nossa glória, não, mas devem ser sobretudo para a glória do nosso Deus. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz o seguinte, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O apóstolo Paulo, ele rejeita tudo por amor de Cristo, por amor do reino de Deus, pois no coração do apóstolo Paulo, em primeiro lugar, estava praticar as obras do Senhor. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a compreendermos esta verdade. Em segundo lugar, meus irmãos, então, nos versos 6 e verso 7, veremos qual a motivação para este zelo do salmista pelas obras do Senhor. Nos versos 6 e 7, meus irmãos, então, veremos que o objetivo aqui e a motivação de Davi em praticar as obras do Senhor era para que o Senhor, meus irmãos, recebesse a adoração, recebesse a glória, a exaltação. Sendo assim, Davi vai buscar, meus irmãos, a arca da aliança aqui no verso 6, a qual, meus irmãos, como bem sabemos, representava ali a presença do Senhor. Eles aqui no verso 6, ouvimos dizer que a arca se achava em Éfrata e a encontramos no campo de Jaar. Então, meus irmãos, quando o rei Davi se torna rei, e o que é que ele faz? Ele vai atrás da arca da aliança e traz para Jerusalém. E Jerusalém se torna ali, meus irmãos, a cidade ali, a principal cidade da adoração. O rei Davi, meus irmãos, ele pratica as obras do Senhor com o objetivo de adorar o Senhor. E no verso 7, meus irmãos, aqui ele convida, entramos na sua morada, adoremos ante o estrato de seus pés. Neste verso 7, meus irmãos, aqui, Davi convida o povo de Deus à adoração do Senhor. Então, quando Davi traz a arca do Senhor para Jerusalém, e vale relembrar que foi uma grande festa, O rei Davi se alegrou quando a arca estava a caminho ali para Jerusalém, que lá em 2 Samuel nos diz que até dançar ele dançou de alegria. O coração do salmista ali, meus irmãos, Davi, estava na adoração do Senhor. Então, meus irmãos, ele diz, Ele, no verso 7, voltando aqui, ele diz, entremos na sua morada, adoremos ante o estrato dos seus pés. Ele convida todos ali. Quando ele diz, meus irmãos, aqui, adoramos ante o estrato de seus pés, meus irmãos, isso significa dizer, meus irmãos, que ele está aqui se inclinando. Isto é uma forma, meus irmãos, de adoração ao Senhor. Isso traz uma ideia de uma profunda adoração ao Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. Então, a ideia aqui é a seguinte:
que o salmista quer dizer, não é? Senhor, estamos te adorando aqui no templo, mas sabemos, Senhor, no verso 7, sabemos da imensidão da sua glória, pois o Senhor habita em todo lugar. Quando ele diz aqui, não é, no verso 7, né? Adoremos ante o estado dos teus pés. Então, na mente do salmista, ele diz: Senhor, estamos aqui diante dos teus pés, mas a tua glória é maior. Tu habita nos céus de glórias, meus irmãos. E o que aprendemos aqui? Em segundo lugar, estes versos 6 ao verso 7. Aprendemos aqui, meus irmãos, que devemos glorificar a Deus, pois as nossas obras têm como objetivo a glória de Deus, o culto público. Quando praticamos suas obras, a glória é do Senhor. Sendo assim, meus irmãos, quando eu e você viemos praticar algo para o reino de Deus, saibam que isto não é para o nosso louvor e para a nossa glória, mas é sobretudo para a glória de Deus, meus irmãos. E isso deve gerar em nosso coração adoração. Deveremos também, meus irmãos, convidar todos a adorar o Senhor, como Davi fez aqui quando trouxe a arca da aliança. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele nos diz o seguinte, ali em sua carta aos Colossenses, capítulo 3, 23, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. O interessante, meus irmãos, é que, uma vez ou outra, o nosso coração é levado ao orgulho. Pois, quando praticamos algo para Deus, nós ficamos orgulhosos e, às vezes, nos gloriamos, pois fizemos algo para Deus. E nosso coração é levado a isso, não é? E pecamos nesse sentido. Não, quando fazemos algo, meus irmãos, não deveremos se gloriar e se exaltarmos, não, deveremos glorificar a Deus, pois somos servos do Senhor. O que estamos fazendo, meus irmãos, é tão somente o mínimo, é o mínimo, pois Deus fez o máximo para nós. Ele nos salvou, Ele nos tirou do inferno. Hoje estamos no céu de glória por causa de Cristo. Sendo assim, meus irmãos, o que deveremos fazer tão somente é glorificar a Deus mediante as suas obras. Meus queridos irmãos, que Deus nos ajude, que o nosso coração não venha se exaltar quando praticarmos algo para o reino de Deus. Saiba que eu e você somos apenas servos do Senhor. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Então, meus irmãos, quando eu e você praticarmos algo para o reino de Deus, venhamos glorificar a Deus, venhamos adorar o Senhor, pois só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, agora indo para o nosso último ponto, dos versos 8 ao 10, veremos a oração do salmista, que tem como fim obter a presença do Senhor sobre o seu povo. Então, meus irmãos, os versos 8 ao 10 nos diz assim a palavra de Deus: levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de tua justiça os teus sacerdotes e exultem os teus feitos, porque por amor exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não despreze o rosto do teu ungido. O salmista aqui, meus irmãos, nestes 3 versos, do 8 ao 10, ele usa a mesma oração que o rei Salomão usou ali após a construção do templo. Este relato está lá em 2 de Crônicas, depois você confere em sua Bíblia, em 2 de Crônicas 6, capítulo 6, os versos 41 e 42. Então, o salmista aqui, quando ele faz a sua oração, nos versos 8 ao 10, aqui no Salmo 132, ele tem como objetivo aqui, para que o Senhor não viesse desamparar o seu povo, nem o salmista nem o seu povo. Ou seja, temos aqui um homem que, meus irmãos, necessitava da presença do Senhor em sua vida. Então, ele começa a sua oração pedindo ao Senhor que ele viesse permanecer para sempre no templo. Ou seja, que o Senhor, meus irmãos, jamais viesse desamparar o seu povo, que a sua presença viesse sempre estar diante do seu povo. É o que ele diz aqui no verso 8, não é? E ele diz aqui no verso 8, levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso. Ele está invocando o Senhor. Senhor,
levanta-te, fica aqui conosco. Precisamos da tua presença. Quando ele diz levanta-te, ele não quer dizer que Deus estava sentado, descansando ou dormindo. Não. O nosso Deus, meus irmãos, ele é soberano, ele não dorme. Nosso Deus, ele é o guarda de Israel, ele não dormita, como nos diz lá no Salmo 121, verso 4, não é? Ele trabalha até hoje. Nosso Deus, ele é eterno, ele não é limitado, como nós somos limitados, ele não cansa. Então, ele não está dizendo, né, meus irmãos, que Deus está cansado aqui no verso 8, meus irmãos. Vale ressaltar que esta palavra levantar, levanta-te, Senhor, era usada, meus irmãos, por Moisés, ali na jornada, no deserto. Toda vez quando os levitas se levantavam com a arca, ali, Moisés dizia, não é? Levanta-te, Senhor, pois na arca, ali representava, não é? A presença de Deus. Lá em Números 10:35 diz o seguinte, para nós compreendermos melhor o que eu estou dizendo. Partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Então, essa palavra aqui, levanta-te, que o salmista usa aqui no verso 8, Moisés a usou, e ele se referia ali à arca da aliança, quando era levantada pelos levitas, as quais conduziam ali pelo deserto. Quando ele diz aqui, meus irmãos, a arca da fortaleza, isto quer dizer que a arca era o símbolo do poder de Deus, pois nas guerras ela representava a presença e a proteção e o poder divino do Senhor. Ele diz aqui no verso 8. Indo para o verso 9, meus irmãos, agora aqui, ele diz, não é? Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Aqui neste verso 9, meus irmãos, o salmista pede ao Senhor que o culto fosse de uma maneira pura e santa, não é? Então ele pede ao Senhor que viesse vestir os seus sacerdotes ali de justiça, ou seja, de santificação, de pureza. Revista os sacerdotes, Senhor, de justiça, de pureza. A ideia aqui, meus irmãos, a ideia aqui é para que o Senhor viesse ali, não é? Santificar eles, os sacerdotes, e sendo assim, o povo, os fiéis, iriam exultar ao Senhor, pois naquele momento ali, eles não estavam mais diante de um sacerdote impuro, mas de um sacerdote santo. Possivelmente, meus irmãos, o salmista ele ora ao Senhor e faz essa petição que da justiça de Deus, a qual viesse ali, não é, revestir os sacerdotes. O salmista pede isso porque possivelmente alguns sacerdotes, alguns líderes ali do seu tempo estavam vivendo de uma maneira impura. Sendo assim, ele pede a Deus que viesse ali, não é, vestir de justiça os seus sacerdotes. E isto geraria de fato uma alegria entre os seus fiéis. No verso 10, meus irmãos, aqui, ele diz, não é? Por amor de Davi teu servo, não despreze o rosto do teu ungido. Quando ele diz não despreze, meus irmãos, o teu ungido aqui, ele quer dizer não despreze, Senhor, as obras de Davi. Sendo assim, ele diz não despreze, Senhor, todo o teu povo, não despreze, Senhor, a tua igreja, não despreze, Senhor, o teu ungido. Ó Senhor, ele quer dizer, olha para Davi, olha o que Davi jurou, Senhor, a ti. Eles tinham, meus irmãos, como referencial aqui o rei Davi. Vale ressaltar que eles tinham como referencial o rei Davi. Então ele lembra ao Senhor, Senhor, lembra-te de Davi, do que ele jurou. E em parte ele cumpriu, Senhor, ele trouxe a arca. Senhor, sendo assim, ele te adorou, Senhor. Agora, Senhor, habita conosco sempre. Senhor, também vista os sacerdotes de santidade, Senhor. Faz isso, Senhor, por amor de Davi, Senhor, teu servo. Ele termina assim. E o que aprendemos aqui em terceiro lugar, não é? Dos versos 8 ao verso 10, aqui neste salmo. Aprendemos, meus irmãos, que necessitamos da presença do Senhor. Como Davi ali precisou, nós também precisamos. Pois sem Ele nada podemos fazer. Como bem Cristo falou ali, através do Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. O rei Davi, meus irmãos, ele ora ao Senhor para que ele não
tirasse, né, para que ele não retirasse ali a sua presença sobre ele. Isso está lá no Salmo 51, verso 11. Ele diz o seguinte, ó: não me repuses a tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Aprendemos também aqui, meus irmãos, nestes versos, que devemos buscar a santidade. Neste sentido, precisamos da ajuda do Senhor, pois no processo da santificação, o Senhor está conosco. E esta santidade, meus irmãos, sobretudo, deveremos pedir a Deus que ela venha também sobre os nossos líderes, sobre os nossos pastores. Vivemos num tempo, meus irmãos, vale ressaltar que uma vez ou outra encontramos, pastores aí que estão negando a fé, que estão vivendo vida impuras, vida de pecado. E o que devemos fazer, meus irmãos? Nós orarmos pelos nossos pastores, pedimos a Deus que Deus os revista de santidade, para que, sendo assim, meus irmãos, nós venhamos ter pastores sadios, santos, que venham edificar nossa igreja, o nosso povo. Sendo assim, a igreja se alegra, se exultam de alegria. O rei Davi, meus irmãos, aqui, meus irmãos, ele pede ao Senhor, santidade sobre os sacerdotes. Deveremos pedir assim também, meus irmãos, a Deus sobre os nossos pastores. O que vemos aqui, meus irmãos, aqui também é que o rei Davi, meus irmãos, ele não é um exemplo ideal, de santidade. Quando ele diz por amor de Davi aqui, o salmista tinha Davi como referência ali em sua mente de santidade. Mas sabemos que Davi pecou. Então o que deveremos fazer? Tudo que pedimos a Deus deveremos pedir por amor, não de Davi, mas de Cristo, pois Cristo é um modelo de santidade. Hoje nós não pedimos mais por amor de Davi, nós pedimos a Deus e oramos ao Senhor por amor de Cristo, pois Ele intercede por nós, meus irmãos. E Cristo, Ele intercede pelo seu povo, e Ele pede que Deus santifique o seu povo. Ele diz lá em João 17:17, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. O que você tem buscado, meus irmãos? Você tem buscado a presença do Senhor? Precisamos buscar a presença do Senhor. Você tem buscado a santificação? Você tem orado pelo seu pastor? Davi, meus irmãos, ele pediu aqui, o salmista pede em favor de Davi, como bem já disse. Eu e você deve pedir por meio de Cristo, porque Ele é o nosso Senhor. E o que aprendemos aqui, meus irmãos, sobretudo, na primeira parte deste salmo? Em primeiro lugar, vimos, meus irmãos, dos versos 1 ao verso 5, o zelo pela obra do Senhor. Em segundo lugar, dos versos 6 ao 7, vimos ali um coração motivado pelas obras do Senhor, pela adoração do Senhor. Em terceiro lugar, vimos aqui, meus irmãos, a busca, a oração, meus irmãos, pelo Senhor, pela presença do Senhor. Que Deus abençoe, meus irmãos, que esta palavra possa ser aplicada em vossos corações, em nome de Jesus. E próxima semana daremos continuidade ao nosso Salmo 132 e iremos estudar a segunda parte, se Deus assim permitir. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Abraço forte.